Bom dia, interessados em resistência dos materiais. Nós vamos tratar do assunto esforço axial ou normal. Essa aula foi preparada para a disciplina de Mecânica Estrutural 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos abordar problemas hiperestáticos. Ou seja, são aqueles problemas que através das equações da estática nós não conseguimos, apenas as equações da estática nós não conseguimos resolver. Ou seja, são problemas estaticamente indeterminados. Nós já vimos na aula anterior que eles podem ser resolvidos a partir do emprego das equações de equilíbrio em conjunto com equações de compatibilidade. No caso deste problema em específico, nós estamos trabalhando com estruturas compostas por mais de um material. Vejam que aqui nós temos uma barra com propriedade elástica e área transversal, e nós temos um tubo com propriedade elástica distinta e área transversal distinta daqueles da barra. Nesse caso, a gente vai buscar a deformação da barra e do tubo quando uma força P é aplicada através dessa placa rígida. Vejam que aqui nós temos uma situação de esforço normal, onde P está sendo aplicado nessa estrutura e, portanto, essa estrutura está, nesse caso, sob compressão. O fato é que nós não sabemos quanto desse P vai ser absorvido pelo tubo e quanto vai ser absorvido pela barra. Mas, através do diagrama da placa rígida, nós temos condições de fazer esse desenho aqui, que nada mais é do que o diagrama indicando o P1 e o P2, que são cada uma das parcelas do P que corresponderá à barra e ao tubo. Aqui também nós temos uma representação da barra, que vai receber uma parcela daquele P, e o tubo que receberá o restante. A equação de equilíbrio, assim como outros problemas hiperestáticos, ele não nos ajuda a resolver, a determinar qual é o valor de P1 e qual é o valor de P2, mas ela traz uma relação entre essas quantidades. A gente sabe que P1 mais P2 tem de ser igual a P, a solicitação aplicada. Vamos então em busca da equação de equilíbrio, aliás, de compatibilidade desse problema, que nos auxiliará a resolvê-lo. Observando aqui a geometria do problema, a gente consegue observar que tubo e barra, uma vez que estão recebendo carga através dessa placa rígida, eles vão ter uma variação de comprimento igual. Portanto, a variação do comprimento da barra e a variação do comprimento do tubo serão iguais. Esta é a equação de compatibilidade para o problema que estamos tratando aqui. Essa variação de comprimento nós já sabemos como calcular quando ela tem, quando uma barra, um elemento está submetido a um esforço normal, possui um comprimento L, possui uma propriedade elástica e possui uma área transversal. Da mesma forma que calculamos para a barra, também podemos calcular para o tubo essa variação de comprimento. Novamente, aqui nós não temos o valor de P1 e P2. Nós tínhamos da equação de equilíbrio uma relação entre os dois. Trazendo então a equação de equilíbrio e a equação de compatibilidade, e lembrando dessas duas equações que elas surgem lá do conceito de tensão, do conceito de deformação e da lei de Hooke, para tensões normais e deformações específicas normais, nós conseguimos, através de duas equações, encontrar as nossas duas incógnitas, P1 e P2. Com P1 e P2, nós temos condições de encontrarem as deformações, uma vez que a gente vai inserir nessa expressão e nessa expressão P1 e P2, e a deformação nada mais é do que a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Vejam aqui que o comprimento de ambas as estruturas de barra e tubo é o mesmo, o comprimento é o mesmo,
E a variação do seu comprimento é o mesmo também. Então, as deformações em ambos os elementos são iguais. Vejam também que essa deformação multiplicada pelo módulo de elasticidade nos permite calcular a tensão no tubo, e aqui, multiplicado pelo módulo de elasticidade da barra, permite calcular a tensão na barra. Apesar das deformações serem iguais, uma vez que esse módulo do tubo e o módulo da barra são distintos, nós teremos tensões distintas em cada um dos elementos. E assim a gente tem resolvido todo o nosso problema. Calculamos variações de comprimento, aliás, conseguimos calcular os esforços inicialmente, variações de comprimento, deformação e inclusive tensão a partir da lei de Hooke. Outro problema hiperestático são aqueles que envolvem tensões térmicas. Então, a variação de temperatura em nossas estruturas provoca mudança nas dimensões das peças estruturais. Quando uma temperatura aumenta, a gente tem uma dilatação, é o que a gente observa aqui. Essa estrutura engastada, um comprimento L inicial, se a gente tem uma variação de comprimento, aliás, uma variação de temperatura, nós temos uma variação de comprimento. Quando a temperatura diminui, acontece uma contração, então essa variação é menor, faz com que o tamanho da peça diminua. A gente tem condições de determinar qual é essa variação que acontece em função da variação de comprimento que acontece em função da variação de temperatura. A gente utiliza essa expressão, que já foi estudada algumas vezes, inclusive em física, que envolve o coeficiente de dilatação térmica, a variação de temperatura e o comprimento inicial da barra. Com isso, nós temos como determinar essa variação de comprimento. Se a variação for para menos, a gente tem uma contração. Se a estrutura é isostática, essa variação de comprimento, ela não é restringida. Vejam que aqui nós temos um engaste, aqui nós temos uma extremidade livre, então pode aumentar de tamanho ou diminuir livremente. Entretanto, quando nós temos alguma restrição, por exemplo, se nós tivermos alguma restrição, um engaste ou um apoio que não permita aumentar esse tamanho, deslocar esse ponto em função da temperatura, aqui vai surgir uma força que vai proibir essa movimentação. Então, se nós tivéssemos engaste e engaste, aqui surgiria uma força. Antes, livre, nós não teríamos nenhuma força. Nós não teríamos. O que acontece são tensões térmicas provocadas por essa força que aparece de restrição ao movimento. E por isso é importante calcular a temperatura, o efeito de temperatura em problemas hiperestáticos. Esse é o caso dessa estrutura aqui. Vejam que nós temos uma barra, ela está engastada em suas extremidades e ela não está submetida a nenhuma força. Ela está numa condição, se nós desconsiderarmos o peso próprio, porque essa barra ela tem uma seção transversal que permite essa consideração ou essa desconsideração, nós não temos nenhuma força envolvida, considerável envolvida. Entretanto, quando a gente tem uma variação de temperatura, essa barra vai tentar aumentar ou diminuir e vai fazer com que surjam forças aqui proibindo esse aumento ou diminuição. Essas forças divididas pela área que existe aqui da seção transversal, a gente sabe que é uma tensão. Então, essa variação de temperatura provoca tensões térmicas nas nossas estruturas. É importante enfatizar que essas tensões térmicas podem atingir valores elevados, inclusive levar à ruptura de elementos. É por isso que muitas vezes nós temos em estruturas juntas de dilatação, como essas representadas aqui nessas fotos de diferentes situações estruturais, onde as juntas são utilizadas para permitir essa movimentação, que ela é estimada, ela é calculada e ela é permitida. É importante que essas juntas também estejam bem tratadas para que a gente tenha uma continuidade desse comportamento ao longo da vida da estrutura.
Aqui nós vamos então tratar daquele problema abordado anteriormente, mas nós vamos fazer um cálculo das tensões térmicas e das reações que surgem em função da temperatura. Vejam que com a variação de temperatura surgem então duas reações para uma equação de equilíbrio, somatório de forças e somatório em X e somatório de momentos em Z não nos auxilia nesse problema. O que a gente tem aqui, se nós formos considerar RA como positivo, para baixo positivo, RA menos RB é igual a zero. São as duas forças que surgem em função da variação de temperatura. O equilíbrio nos diz que as duas forças são iguais. Como é que nós resolvemos esse problema que é hiperestático? Através de uma equação de compatibilidade. A equação de compatibilidade, a gente sabe que nesse trecho AB não haverá variação de comprimento. Não pode haver variação de comprimento porque existe um engaste nesse ponto A e um engaste nesse ponto B. Nós sabemos que o engaste ele proíbe o movimento, tanto o giro quanto o movimento deslocamento. Uma forma de se visualizar o que acontece internamente é o seguinte: se nós pensarmos que não existe essa força, esse engaste no ponto A, e nós aplicarmos uma variação de temperatura, nós vamos ter um aumento dessa barra. Esse mesmo aumento vai ser o efeito produzido por essa reação. Então, ao passo que essa temperatura provoca um aumento do comprimento da barra, essa reação que surge em função também da variação de temperatura provoca o mesmo valor, só que diminuindo o comprimento. Ou seja, a gente pode dizer que a variação do comprimento do trecho AB, ele é a soma de uma parcela térmica, correspondente ao que a temperatura provoca, mais o que a reação retorna à sua posição inicial. E a soma dessas duas parcelas é igual a zero. A equação de compatibilidade desse problema é essa que nós vemos aqui. Aqui, então, nós temos que a variação de comprimento provocada pela temperatura, empregando aquela expressão já foi trazida, permite estimar o valor, esse primeiro valor de variação, e a variação de comprimento provocada por uma solicitação de reação pode ser calculada dessa expressão que vem do conceito de tensão, do conceito de deformação e módulo de elasticidade. Como nós temos uma força que provoca uma variação de comprimento, é uma reação que provoca uma variação de comprimento, a gente utiliza essa expressão. Nesse caso, é uma variação de temperatura, a gente utiliza essa expressão descrita aqui. Com isso, nós conseguimos resolver o problema. Temos equilíbrio, temos compatibilidade e sabemos as duas equações que devem ser empregadas para estimar as duas variações de comprimento. Vejam que essa é uma propriedade conhecida, né, coeficiente de dilatação, essa é uma variação de temperatura conhecida, esse é um comprimento conhecido da nossa estrutura. Aqui é conhecido também, módulo de elasticidade é o material que compõe a estrutura, a área transversal. O que nós não sabemos aqui é RA e RB. Duas incógnitas, duas equações permitem que a gente encontre, então, as incógnitas do problema. Essa primeira expressão já nos fornece RA, sendo RA igual a RB, nós então descobrimos o que estava sendo solicitado. E finalmente, com essa reação dividindo pela área da seção, nós temos como também determinar a tensão térmica que surge. Essa é a tensão térmica que surge em função de uma variação de temperatura. Retomando, variação de temperatura provoca reações em estruturas hiperestáticas, porque não pode aumentar livremente ou diminuir livremente. As reações provocam variações de comprimento também, e a compatibilização do efeito dos dois fenômenos faz com que a gente
consiga então encontrar uma equação de compatibilidade e de equilíbrio, resolver o problema e também entender qual é a tensão térmica que surge.